Fui traída e fiz algo que ele nunca vai esquecer. Quem é vovó Preta Gil? Oi, meu amor. Você que tá aí do outro lado com essa carinha de curioso. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Preta Gil, tenho 78 anos muito bem vividos. E tô aqui pra te contar uma história daquelas. Mas não é história de conto de fadas, não. É da vida real. É história de mulher forte. História de dor, de superação, de coragem e principalmente de vingança. Daquela que a gente faz com classe, elegância e um leve toque de genialidade. Mas antes de eu abrir meu coração, deixa eu te pedir uma coisinha. Se inscreve aqui nesse canal Diário da Vovó 3. Deixa aquele liker bonito, porque isso me ajuda a continuar contando minhas histórias pra vocês. Cada liker é como um abraço de quem me entende. E, olha, eu já recebi muitos tapas da vida, então abraço é sempre bem-vindo. E me fala aí também, a vovó aqui quer saber de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e de qual estado você é. Comenta aqui embaixo, vou ter o prazer de te responder. Agora vamos para a minha história. Agora senta aqui comigo, pega teu cafezinho ou aquele bolinho de fubá que sobrou da tarde de ontem. Porque o que eu vou te contar vai mexer com você. Quem é essa tal de Preta Gil? Nasci em 1957, em um bairro simples, numa casa de madeira que tremia quando o caminhão passava na rua. Cresci entre as panelas da minha mãe, os silêncios do meu pai e os sorrisos dos meus irmãos. Fui daquelas meninas que sonham acordadas, sabe? Queria ser professora, cantora, atriz, qualquer coisa que me tirasse da mesmice. Mas a vida tem seus próprios planos. Me casei cedo, muito cedo. Com 19 anos já estava casada com um homem mais velho. Ele era bonito, inteligente, falava bonito, me encantou. Mas sabe aquele tipo de pessoa que encanta todo mundo? Pois é, nem sempre isso é bom sinal. Tive filhos, plantei jardim, lavei roupa no tanque. Passei muito perrengue e amei. Amei de um jeito que só mulher de verdade entende. De entregar tudo, corpo, alma e até as esperanças. Mas aí, a vida resolveu me dar uma rasteira. A dor que só a traição traz não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro vieram os silêncios, depois os atrasos. O jeito como ele me olhava foi mudando. Antes era brilho, depois virou indiferença. E então, um dia, eu descobri. Ele me traiu. Sim, minha filha, com todas as letras. Traição daquelas que ardem, que tiram o chão da gente. E não foi só uma vez, foram várias. E com várias, uma atrás da outra. Como se eu fosse invisível. Como se os meus anos de dedicação valessem menos que um copo descartável jogado no chão. Você deve estar pensando: vovó, e a senhora fez o quê? Chorou? Gritou? Bateu panela? Foi pra cima dele? Nada disso. Eu fiquei calada. Mas por dentro, eu tava cozinhando uma vingança. E não era qualquer vingança, não. Era uma daquelas que marcam, que ensinam, que fazem o outro entender o valor que perdeu. E o preço que se paga por brincar com o coração de uma mulher forte. Por que estou te contando isso? Porque eu sei que tem muita mulher me ouvindo agora que já passou por isso. Você aí do outro lado pode estar com o coração machucado. Pode estar achando que não vale nada, que perdeu tempo, que tá sozinha. Mas deixa eu te contar um segredo. Nós nunca estamos sozinhas. E nunca é tarde para virar o jogo. Minha história não é só de traição. É de recomeço. De mostrar que a idade não é obstáculo para ser inteligente, criativa e, se precisar, vingativa com estilo. Prepare-se, meu amor, porque vou abrir cada pedacinho do meu passado, capítulo por capítulo. Desde a descoberta da traição até o dia que ele ajoelhou diante de mim. Mas já era tarde demais. Meu nome, como você já sabe, é Preta Gil. E se tem uma coisa que aprendi nesses meus 78 anos de estrada, é que a pior dor não vem do corpo, vem da alma. E foi num dia comum, como qualquer outro, que a minha alma foi despedaçada em silêncio. Era uma quarta-feira. Aquele tipo de dia que começa sem prometer nada. Nem alegria, nem tristeza. Eu tava na cozinha fazendo meu famoso arroz com açafrão e quiabo, cantarolando baixinho uma música antiga da minha juventude. O rádio de pilha chiava no canto.
e o cheiro do tempero invadia a casa. Pelo barulho dos passarinhos no quintal e a luz suave que entrava pela janela, dava até para pensar que a vida estava em paz. Mas sabe aquele sexto sentido que só mulher tem? Aquele incômodo no peito que vem do nada, como se o universo estivesse tentando falar alguma coisa? Pois então, naquele dia ele gritou em mim. O silêncio que grita mais alto. Meu marido, vamos chamá-lo aqui de O Bonitão, saiu mais cedo naquele dia. Disse que ia resolver umas coisas no centro da cidade. Falou sem olhar nos meus olhos. Só pegou a chave do carro e saiu, deixando um beijo frio na testa. Como se fosse só mais um dia. Mas aquele beijo me doeu mais do que qualquer discussão que já tivemos. Depois que ele saiu, a casa ficou estranha. Um silêncio pesado se espalhou. Não era o silêncio da tranquilidade. Era o silêncio da ausência emocional. Como se o amor tivesse saído pela porta junto com ele. A pista que ele deixou escapar, voltei para a sala para dobrar umas roupas. E foi aí que notei um detalhe pequeno, mas que, para mulher atenta, vale ouro. Aquela camisa azul de linho, que ele só usava em ocasiões especiais, estava amassada sobre a poltrona. E não era dia de festa, nem de reunião importante. E mais, o perfume que ele usava em datas especiais, aquele que ele dizia que era pra mim, estava tão forte no ar que parecia um aviso. Meu coração disparou. Não era ciúmes, era instinto. Aquele sexto sentido não erra. Nunca erra. A lembrança que abriu os olhos. Lembro como se fosse ontem. Anos atrás, minha vizinha tinha passado pela mesma situação. Ela dizia que o marido dela mudou de cheiro, de repente. Que o toque ficou diferente. Que o olhar não ficava mais firme. Na época, achei que era exagero. Mas agora, ali no meio da minha sala, com a camisa dele na mão e o cheiro da mentira no ar, eu entendi tudo. As peças começaram a se encaixar. Comecei a lembrar de coisas pequenas. Os compromissos de última hora. As noites em que ele dizia que estava cansado demais para conversar. As risadas soltas que ele soltava enquanto pensava estar sozinho. A falta do toque. A mudança no olhar. E a mais cruel de todas, a ausência mesmo estando presente. Sim, o corpo dele estava em casa, mas o coração já fazia tempo que morava em outro lugar. O estouro da alma. Sentei na cadeira da varanda. Olhei para o céu, um céu limpo, azul, bonito e mentiroso, como o olhar dele. Senti uma lágrima quente escorrer e não fiz esforço para esconder. Ali, sozinha, eu podia ser fraca por um instante. Chorei sem som, sem soluço. Chorei com a dignidade que só as mulheres fortes conhecem. Aquela que não precisa de plateia. E então veio a frase: ele me traiu. Dizer isso para mim mesma foi como abrir a comporta de uma represa. Doeu, mas foi necessário. A calma antes da tempestade. Naquele mesmo dia, ainda chorei mais um pouco. Lavei o rosto, fiz um bolo simples de cenoura e comi 2 pedaços sozinha. Fui dormir mais tarde com o travesseiro ainda molhado. Mas quando o bonitão chegou, sorridente, dizendo que o dia foi puxado, eu sorri de volta. Sabe por quê? Porque naquele exato momento, uma decisão já estava nascendo dentro de mim. Eu não ia me vingar com gritos. Eu ia me vingar com classe, com arte, com estratégia. E isso ele nunca ia esquecer. As máscaras caem. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Era como se uma chave tivesse girado lá dentro, trancando para sempre a mulher ingênua que acreditava em tudo o que ele dizia. A partir dali, nascia uma nova versão de mim mesma. A mulher silenciosa, atenta e perigosa. Não, eu não gritei. Não joguei nada no chão. Não fiz escândalo. Eu apenas observei. O teatro da mentira. Nos dias seguintes, eu passei a ver tudo com outros olhos. As palavras dele vinham com um certo gosto amargo. Os gestos pareciam ensaiados. Até o sorriso, aquele sorriso que um dia me ganhou, agora me causava enjoo, porque eu sabia o que estava por trás dele. Era um teatro, e ele achava que eu era plateia. Mas ele se enganou. Eu me tornei diretora do espetáculo. Os erros de um mentiroso. Você sabe qual é o maior erro de quem mente? É subestimar quem está ouvindo.
O bonitão continuava sua vida como se nada estivesse acontecendo. Disfarçava mal. Muito mal. Comecei a notar os horários. Ele sempre saía na quarta-feira para resolver coisas, mas nunca voltava com nada resolvido. O cheiro daquele mesmo perfume de ocasional especial agora estava presente todo dia. E o mais curioso, começou a tomar banho assim que chegava em casa. Antes ele era daqueles que sentava, tirava os sapatos, me contava como foi o dia. Agora mal dizia boa noite e já corria para o chuveiro. Homem que quer esconder cheiro, esconde pecado. O cuidado nos detalhes. Eu, como boa mulher detalhista, comecei a fazer anotações mentais. Nada de sair perguntando. Nada de acusar. Eu só observava. Quais dias ele saía com mais pressa? Em quais ele voltava mais alegre? Quando usava roupas diferentes? Quando vinha mais calado? Os olhares perdidos na hora do jantar? As desculpas, tão fracas que davam dó. E uma coisa em especial me chamou a atenção. Ele parou de me abraçar. Não foi de uma vez, foi sutil. Como quem vai apagando uma luz devagar, para que a pessoa não perceba que já está no escuro. O mundo à minha volta muda. Enquanto isso, o mundo à minha volta também parecia estar me testando. Minhas amigas vinham me visitar e comentavam coisas como: Preta, você tá mais quieta. Tá tudo bem entre você e o bonitão? E eu apenas sorria. Sabe por quê? Porque eu já sabia a resposta. E não era o momento de contar pra ninguém. Era o meu segredo. Minha batalha silenciosa. Meu plano em construção. A visita inesperada. Mas aí, como o destino adora colocar fogo onde já tem cinza, uma cena me marcou. Numa sexta-feira à tarde, eu estava sentada na varanda costurando, quando um carro desconhecido parou na frente de casa. Uma mulher jovem, de salto alto e rabo de cavalo, desceu com um embrulho na mão. Olhou para o portão como se estivesse em dúvida. Depois, virou de volta para o carro e foi embora. Não demorou 5 minutos. O bonitão chegou em casa. Dessa vez, com o cabelo molhado. Mas o tempo estava seco. Não tinha chovido. Nem tinha piscina onde ele esteve. O mundo dele estava ruindo. Mas ele ainda não sabia. A última gota. Naquela noite, deitada ao lado dele, fingi dormir. E ouvi quando ele escreveu alguma coisa num papel. Depois, levantou e saiu de fininho. Achei que tinha ido beber água. De manhã, encontrei o papel no bolso da calça jogada na cadeira. Era um bilhete com um nome e um endereço. Não reconheci o nome, mas reconheci a caligrafia dele. Aquele papel foi a última gota. A confirmação final. O teatro tinha que acabar. Mas não com um escândalo. Ia acabar do meu jeito. Com aplausos. Começa o verdadeiro jogo. Foi naquele instante que tomei minha decisão. Eu ia deixá-lo cavar o próprio buraco. Ia sorrir, cozinhar, beijar na testa, fazer tudo como antes, enquanto por dentro eu armava minha jogada final. A mulher traída tinha virado estrategista, e ele estava tão certo de que me enganava que nem percebeu o quanto estava exposto. A partir daquele dia, cada passo dele era contado, e cada palavra minha tinha um propósito. Porque quando uma mulher decide reagir com inteligência, não existe proteção para um homem que joga sujo. A dor em silêncio. Você já sentiu aquela dor que não sangra, mas consome? Aquela que ninguém vê, mas te acompanha até quando você sorri? Pois foi essa dor que andou comigo por semanas. Eu acordava, penteava o cabelo, passava meu batonzinho cor de vinho, arrumava a mesa do café, preparava a vida como sempre fiz. Mas por dentro, meu coração estava em pedaços tão pequenos que nem sei como continuei de pé. Eu olhava para ele, o bonitão, e me perguntava como podia alguém dormir tão tranquilo, sabendo que estava destruindo quem o amava. Ele comia minha comida, pisava no chão da casa que eu limpei por décadas, olhava nos meus olhos como se nada estivesse acontecendo. A dissimulação dele me feria mais do que a própria traição. Não sei como consegui engolir tantos cafés da manhã, sem engasgar com o gosto amargo da mentira. Eu queria gritar, queria perguntar, queria mostrar que sabia. Mas não, me calei, porque entendi que havia algo mais poderoso do que confrontar. Era deixar ele pensar que seguia impune,
quando na verdade estava sendo vigiado por olhos que viam tudo. O silêncio virou minha armadura, e eu descobri a força que existe em não reagir quando se tem um plano maior. Passei a dar mais atenção aos detalhes. Se ele sorria demais, eu reparava. Se chegava mais calado, eu anotava mentalmente. Às vezes ele me perguntava se eu estava bem, e eu respondia com um sorriso que escondia tudo. A mentira dele era grande, mas a minha calma era ainda maior. Ninguém desconfiava de nada. Nem os filhos, nem os vizinhos, nem ele. Vovó Preta seguia sorridente fazendo seus bolos, cuidando das plantas, assistindo novela à noite. Mas por dentro era uma guerra silenciosa. O curioso é que nesses momentos de dor profunda, a gente encontra forças nos lugares mais improváveis. Comecei a me olhar mais no espelho, me maquiar com mais cuidado, escolher minhas roupas com mais carinho. Não para agradar ninguém. Era por mim, pela mulher que ainda existia aqui dentro e que ele não conseguiu destruir. Essa mulher estava renascendo, mais velha sim, mas mais forte e muito mais perigosa. Na igreja onde eu sempre fui aos domingos, passei a rezar menos pedindo e mais agradecendo. Não sei se era fé ou só um jeito de me manter inteira. Mas ali, ajoelhada no banco de madeira, eu sentia uma paz que me preparava para o que estava por vir. Porque eu sabia que o momento certo ia chegar. E quando chegasse, eu não ia titubear. Teve uma noite em especial que me marcou. Ele dormia pesado do meu lado. Eu fiquei ali, de olhos abertos, olhando para o teto. Pensei em tudo o que já tínhamos vivido juntos. Pensei nos filhos, nas noites difíceis, nas alegrias de outros tempos. Lembrei do dia do nosso casamento, do vestido que costurei com minha mãe, das flores simples que coloquei no cabelo, das promessas que fizemos. E então, chorei. Chorei baixinho para não acordá-lo. Não era mais por tristeza, era por luto. Eu estava enterrando ali, em silêncio, o amor que senti por ele. A partir daquele dia, parei de chamá-lo de meu amor. Passei a usar meu bem, querido, moço. Ele não notou. Ou fingiu não notar. Mas foi assim que fui criando meu distanciamento. E ao mesmo tempo em que me afastava dele, me aproximava de mim mesma. E isso foi libertador. Não sei explicar como, mas a dor começou a virar combustível. Eu acordava com mais disposição. Meus olhos voltaram a brilhar, mas de outro jeito. Não era brilho de paixão. Era brilho de quem tem uma carta na manga. De quem já viu o fundo do poço e decidiu que não vai morrer ali. Essa fase foi talvez a mais difícil. Fingir que tudo está bem quando você quer quebrar o mundo é uma arte, mas é uma arte que aprendi. E aprendi com tanta perfeição que até ele dizia: "Você tá mais bonita, Preta." Eu sorria e dizia: "É a idade me fazendo bem." E por dentro pensava: "Você não tem ideia do que está vindo por aí." No fundo, eu não queria apenas dar o troco. Eu queria fazer história. Queria que a minha dor servisse de exemplo. Queria que outras mulheres vissem em mim uma prova viva de que é possível sofrer sem se perder, cair sem se quebrar, ser traída sem se humilhar. Queria mostrar que dá para levantar com classe, com elegância e com um plano infalível. E esse plano já estava em andamento. Cada gesto meu era parte de algo maior. Eu estava construindo, tijolo por tijolo, a queda daquele que tentou me fazer de boba. E a melhor parte? Ele ainda achava que estava no controle. Mas não estava. Eu estava. Os primeiros planos. Eu sempre ouvi dizer que a vingança é um prato que se come frio. Mas o que ninguém me contou é que ele também pode ser preparado com calma, em silêncio e servido com talheres de prata. Eu não queria apenas fazer ele sentir o que eu senti. Eu queria algo mais. Queria que ele nunca esquecesse. Que lembrasse de mim não como a esposa traída, mas como a mulher que soube esperar, observar e agir com maestria. Foi assim que comecei a planejar. Tudo começou dentro da minha cabeça, nos meus silêncios, nas minhas madrugadas acordada, nas caminhadas pelo quintal. Eu ficava ali, fingindo que cuidava das minhas plantas, mas estava desenhando mentalmente cada movimento. Eu sabia que ele tinha outra, ou outras, mas ainda não sabia quem, nem onde, nem como. Só tinha um papel com um nome e um endereço anotado à mão. Não era muito.
mas era o suficiente para começar. Na semana seguinte, inventei que ia visitar minha irmã em outra cidade. Arrumei minha bolsa, coloquei um vestido leve, enrolei o cabelo num lenço florido e dei um beijo no rosto dele. Mas eu não fui para a casa da minha irmã. Eu fui ao endereço do papel. Passei em frente bem devagar, como quem não quer nada. E lá estava ela, jovem, cheia de pose, sentada na varanda como se estivesse no seu castelo. Eu a vi. Ela não me viu. Ainda, naquela hora, eu senti raiva. Muita. Mas me controlei. O sangue fervia, mas minha cara estava tranquila. Eu precisava ver. Precisava olhar nos olhos dela. Ainda que de longe. Saber com quem ele estava trocando uma história por um capricho. Saber com quem ele dividia os sorrisos que antes eram meus. E ali, olhando aquela mulher, percebi algo importante. Ela não era meu inimigo. Ela era apenas uma peça no jogo. E eu era a jogadora. Voltei para casa no mesmo dia. Cheguei sorrindo, leve, como se tivesse voltado de um retiro espiritual. Ele perguntou como foi, e eu disse: maravilhoso, querido. Me fez tão bem. Ele sorriu. Achou que estava tudo em paz. E isso me deu ainda mais certeza de que meu plano precisava ser grandioso. Porque um homem que trai, mente e engana uma mulher como eu precisa aprender com elegância o valor que perdeu. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente. Fazia a comida preferida dele, arrumava a cama, dobrava as roupas. Até preparei um jantar especial. Tudo fazia parte, porque eu queria que ele se sentisse seguro. Queria que ele achasse que estava me enganando, que tinha vencido. E quanto mais ele se acomodava, mais ele me dava espaço para agir. Passei a escrever um caderno, um diário. Mas não era sobre sentimentos, era um diário de guerra. Ali eu anotava tudo, horários, desculpas, expressões. Eu organizava tudo como se fosse um quebra-cabeça. E quanto mais eu escrevia, mais clara ficava a imagem. Ele era previsível. E previsível é fácil de derrubar. Decidi também que não ia contar para ninguém. Nem para as amigas da igreja, nem para as vizinhas, nem para os filhos. Esse era meu plano, minha história. E quando chegasse o momento, eu queria que todos descobrissem junto com ele. Era necessário manter o segredo. E eu, que nunca fui boa em mentir, aprendi a disfarçar com a calma de quem espera a fruta amadurecer antes de colher. Meu plano não envolvia gritos nem barraco. Eu queria desmoronar ele por dentro. Mostrar que mulher traída não é burra, não é fraca e muito menos descartável. Eu ia deixá-lo exposto, sem tocar um dedo nele. E isso exige paciência. Uma paciência que só os anos nos ensinam. Porque quando se tem quase 80... a gente aprende a fazer tudo com mais sabedoria. Até mesmo destruir quem te feriu. Um dia ele chegou em casa e disse: Preta, você tem sido tão maravilhosa. Eu fico feliz de ainda estarmos bem. Eu respondi: também fico, meu bem. Às vezes, só o tempo mostra quem a gente é de verdade. Ele riu. E eu também. Mas os motivos dos nossos risos eram bem diferentes. O plano já estava em andamento. E ele seguia cavando o próprio buraco com as mãos, que antes me acariciaram. A diferença é que agora, cada gesto dele só alimentava o que viria pela frente. E eu estava mais pronta do que nunca. O disfarce perfeito. Dizem que quando a mulher se cala, é porque está prestes a fazer algo grande. E comigo foi exatamente assim. O silêncio virou meu manto. E a paciência, minha arma mais afiada. Ele andava pela casa achando que era rei, mas mal sabia que o trono já estava podre por baixo. E quem estava serrando as pernas dele era eu, a rainha esquecida que ele julgava boba. Coitado. A beleza do meu plano era justamente parecer que nada estava acontecendo. Enquanto ele mentia, eu sorria. Enquanto ele saía para resolver coisas, eu dobrava suas roupas com tanto cuidado que dava até dó. O cheiro do perfume dele já não me machucava. Agora era só uma pista no caminho da minha vitória. Porque o meu plano precisava de tempo. E tempo era o que eu tinha de sobra. Comecei a elogiar mais, a tratar ele com mais doçura. Passei até a fazer perguntas sobre o dia dele, sobre o que andava lendo, sobre os compromissos fora de casa. E ele, vaidoso que só ele, contava tudo. Chegava a Macar a inventar detalhes.
como se estivesse alimentando uma novela, onde ele era o protagonista. Mal sabia ele que eu era a autora, a diretora e, em breve, a responsável pelo desfecho trágico da trama. Às vezes eu ria por dentro, porque ele estava cada vez mais relaxado, mais certo de que ainda tinha tudo sob controle. A confiança dele era a minha vantagem, porque homem metido a esperto sempre acha que mulher é frágil, que não percebe as coisas. Mas não há nada mais perigoso do que uma mulher que finge não saber. E eu fingia com maestria. Certa tarde preparei uma sobremesa que ele adorava. Coloquei a mesa com aquela toalha que só usava em dias especiais. Acendi até uma vela no centro, só para dar aquele ar de romantismo. Quando ele chegou, ficou surpreso. Disse: "Que exagero é esse, Preta?" E eu respondi com um sorriso: "É só carinho, meu bem. Às vezes a gente precisa celebrar as pequenas coisas." Ele sorriu de volta, satisfeito, achando que tinha ganhado o jogo. Mas era eu quem estava marcando ponto. Comecei a deixar bilhetinhos para ele pela casa. Coisas simples. "Te amo, você é importante, estou feliz por nós." Ele achava que era amor, e de certa forma era. Mas era o amor próprio que eu tinha recuperado. Cada bilhete era mais uma corda apertando o nó em volta da mentira dele, porque o que estava por vir ia doer mais do que qualquer discussão. Ele começou a confiar tanto que numa dessas noites saiu de casa e voltou mais tarde do que o habitual. Eu estava acordada lendo um livro, como se nada tivesse acontecido. Ele chegou todo desajeitado, tentando se justificar antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa. E eu apenas disse: "Fica tranquilo, meu bem, eu confio em você." Foi a primeira vez que vi os olhos dele ficarem inquietos. A palavra confiança mexe com quem mente. Ela pesa, gruda na pele, incomoda. No domingo seguinte fui à missa com um vestido que ele sempre dizia que me deixava bonita. Passei batom vermelho, coloquei um colar antigo que minha mãe me deu e fui de cabeça erguida. Na saída encontrei algumas vizinhas e todas comentaram o quanto eu parecia mais jovem, mais viva. Eu sorria, agradecia, mas só eu sabia que era a adrenalina do plano que estava me rejuvenescendo. Nos bastidores da minha rotina perfeita, eu já tinha tudo organizado. Tinha feito cópias de alguns bilhetes suspeitos que achei nos bolsos dele. Tinha conversado discretamente com uma amiga que trabalhava num salão perto da casa da outra mulher. E já tinha certeza dos encontros, dos dias e dos horários. Mas ele, pobre homem cego pelo próprio ego, não fazia ideia. E quanto mais ele me subestimava, mais tranquilo eu ficava. Porque ele achava que ainda me tinha. E isso era tudo o que eu precisava. A essa altura eu já nem sofria mais. A dor tinha virado força. A mágoa tinha virado foco. E o amor que eu sentia, esse já não existia. Tinha virado memória. E memória, minha filha, a gente organiza numa gaveta. E só abre quando precisa lembrar de quem a gente foi. E o melhor de tudo é que, quanto mais ele mentia, mais eu sorria. E não porque eu era boba, mas porque eu já sabia o final da história. E ele, coitado, ainda achava que era o autor. Mal sabia ele que estava atuando no roteiro que eu mesma escrevi. E a cena final. Ah, essa ia ser de aplaudir em pé. A virada. Não existe momento mais poderoso na vida de uma mulher do que aquele em que ela para de perguntar "por quê?" e começa a dizer "agora você vai ver." Eu sabia que o tempo de observar tinha passado. Era hora de agir, com classe, com paciência e com aquela pitada de crueldade que só uma mulher ferida sabe dosar com delicadeza. Comecei de leve, muito leve. Mudei minha rotina. Nada que chamasse atenção. Apenas pequenas alterações que ele não poderia prever. Passei a sair mais. Comecei a visitar uma amiga que dava aula de costura à tarde. Fui à feira num horário diferente. Deixei de esperar por ele no portão como sempre fazia. Tudo simples, mas suficiente para ele perceber que alguma coisa estava diferente. Ele perguntava: "Vai sair de novo hoje, Preta?" E eu com aquele sorriso doce que escondia a faca: "Tô me distraindo, querido. A vida passa rápido demais pra gente ficar parada." E ele ria meio nervoso, sem entender, como quem sente o chão tremer, mas não vê rachadura. Passei a cuidar de mim como nunca. Não por ele, mas por mim.
Hidratei o cabelo, comprei um vestido novo, me olhava no espelho com mais tempo. Era como se eu estivesse preparando o figurino da protagonista da cena final. E, de certa forma, era isso mesmo. Comecei a deixar pistas, pequenas, quase imperceptíveis. Deixei um recado escrito no espelho com batom. Às vezes o que parece calmo é só o silêncio antes da tempestade. Ele viu e riu, achando que era poesia. Mas não era poesia, era aviso. Outro dia ele chegou com aquele jeitinho todo meloso e me trouxe um chocolate dizendo que era para adoçar o dia da mulher mais doce do mundo. Eu agradeci, abracei, beijei a bochecha dele e pensei, você vai precisar de muito mais açúcar para aguentar o que tá vindo. Jamais. Naquela semana preparei um jantar e chamei 2 casais de amigos antigos para casa. Fiz tudo com capricho. Mesa posta, comida quentinha, música ambiente, vela acesa. Ele se sentou todo satisfeito, bancando o marido exemplar. E em certo momento da noite, uma das amigas me perguntou na frente de todos: Preta, qual o segredo para manter o casamento por tantos anos? Eu olhei bem nos olhos dele, sorri e disse: paciência, minha flor, e saber a hora certa de devolver tudo o que a gente engoliu calada. Houve um silêncio, rápido, mas profundo. Ele engasgou com a água. Eu continuei comendo como se tivesse falado sobre o clima. Aquilo foi só o primeiro passo. Comecei a mexer onde ele era mais sensível. O ego. Mencionei 1 ou 2 vezes que andava recebendo elogios por onde passava. Que os homens na feira diziam que eu parecia mais jovem. Que alguém do grupo da terceira idade me convidou para dançar forró. Coisas pequenas, jogadas no ar, mas que batiam nele como martelada. Ele ouvia calado, fingia desinteresse, mas eu via a pontinha da orelha vermelha de ciúme. E por dentro, eu sorria. Porque a virada não era apenas sobre ele saber da traição. Era sobre ele sentir que estava perdendo o controle. Que a mulher que ele jurava que estaria ali para sempre, agora estava distante, inalcançável, misteriosa. A gota final desse capítulo foi num domingo, quando ele, do nada, perguntou se eu estava feliz. Eu olhei para ele com toda a serenidade do mundo e respondi: agora eu tô começando a descobrir o que é felicidade. E quer saber? Não tem muito a ver com você, não. Ele riu, mas aquele riso sem graça, meio sem fôlego. Eu levantei, fui até o quintal cuidar das plantas e deixei ele ali, com o pensamento mastigando aquela frase como quem come uma coisa que não desce. A virada estava feita. Ele não sabia de nada, mas sentia tudo. Sentia que estava perdendo alguma coisa, mesmo sem saber o quê. E era isso que eu queria, que ele começasse a provar do gosto do vazio, da dúvida, do medo, sentir na pele o que eu senti, mas sem resposta, sem explicação, só a sensação de que algo estava se desfazendo diante dos olhos dele. E o melhor de tudo, ele ainda achava que estava tudo sob controle. O confronto final. A vingança é um ato silencioso que só faz barulho no fim. E eu sabia que esse fim estava perto. Já fazia semanas que eu observava, montava, testava, recuava, sorria por fora enquanto organizava meu ataque por dentro. O bonitão andava estranho, desconfiado. Já não se mostrava tão seguro, nem tão relaxado. Sentava no sofá e ficava olhando para o chão como quem ouve algo que ninguém disse. Era o efeito da minha calma. Naquela manhã, levantei mais cedo, fiz café. Organizei a casa com aquele mesmo capricho de sempre. Coloquei meu vestido verde escuro, arrumei o cabelo, passei perfume. Não era dia de festa, mas eu me arrumei como se fosse, porque aquele dia seria um marco. Seria o dia em que ele não ia mais fingir, nem fugir. Ia encarar o que construiu com as próprias mentiras. Preparei um almoço simples, mas bem feito. Quando ele chegou, já me viu sentada na cabeceira da mesa, com os olhos fixos nele. Ele deu aquele sorriso costumeiro, meio automático, e perguntou: que foi, Preta? Tá com essa cara por quê? Eu apenas disse: senta. Ele estranhou. Sabe quando a pessoa sente que o ar tá diferente, mas ainda não entendeu por quê? Pois então, ele se sentou. Servi a comida, comi em silêncio. Ele começou a falar de coisas do dia, mas eu não respondi. Só olhava. Mastigava e olhava. Ele percebeu. Começou a ficar inquieto. Deixou o garfo cair no prato e disse:
Que tá acontecendo? Eu respirei fundo, me levantei, fui até a estante e peguei uma caixinha de madeira. Era simples, sem enfeites. Coloquei sobre a mesa, empurrei para ele e disse: "Abre." Ele abriu. Lá dentro estavam os papéis que eu juntei durante todo aquele tempo. Anotações, horários, trechos de recados, cópias dos bilhetes. Pequenas provas que, uma a uma, sozinhas talvez não valessem nada. Mas juntas contavam uma história que ele jamais poderia negar. Ele ficou pálido. Olhou para mim como se visse um fantasma. A boca tremia. Tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saía. Então, ele tentou se levantar. E eu disse: "Senta." Ele sentou, com os ombros curvados, o olhar perdido. Parecia um menino pego em flagrante. Aquele homem que se achava esperto. Aquele que saiu tantas vezes por aquela porta, achando que me enganava. Agora estava ali, desarmado, exposto, diante de mim. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Você pensou que eu nunca ia perceber, né? Que eu era velha demais, calma demais, cega demais. Mas eu vi tudo. Cada mentira, cada gesto, cada cheiro. Eu vi você escorrendo pelos cantos da casa enquanto fingia estar aqui." Ele começou a chorar, baixo, vergonhoso, como quem sabe que perdeu. Tentou dizer: "Me perdoa, preta." E eu, sem levantar a voz, respondi: "Eu não tô te cobrando arrependimento. Tô te dando a oportunidade de entender o tamanho da mulher que você perdeu." Ele tentou tocar minha mão. Eu retirei, firme, mas sem ódio. Só com a certeza de quem não precisa gritar para ser ouvida. "Você acha que amar é suficiente? Não é. Tem que cuidar, respeitar, proteger." Você me deixou sozinha enquanto achava que estava vivendo uma aventura. Mas agora quem vai embora é você. E sem cena, sem drama, só com o peso da própria consciência. Ele tentou argumentar, dizer que me amava, que tinha sido um erro, que não sabia o que estava fazendo. Palavras gastas, vazias, já não me atingiam, porque a dor que ele causou já tinha cicatrizado. E quem cicatriza, muda de pele. Eu me levantei, caminhei até a porta e disse: "Você tem 1 hora para arrumar suas coisas. E quando sair, por favor, não olhe para trás, porque a mulher que ficou para trás já não existe mais." Ele saiu sem dizer mais nada. Cabeça baixa, passos lentos, como quem sai derrotado de uma batalha que nem sabia que estava acontecendo. Fechei a porta, tranquei e sentei no sofá. A casa estava silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio era meu. Só meu. Um silêncio de paz, de liberdade. Eu não chorei. Não naquele dia, porque aquele não era um dia de tristeza. Era um dia de vitória. E vitórias se celebram com um sorriso, não com lágrima. A queda. Ele saiu pela porta com o coração pesado, mas o peso não era só dele. Era o reflexo das escolhas que fez, das palavras que não disse, das verdades que tentou esconder. O que eu sabia, e ele ainda não, é que a vida tem um jeito curioso de colocar cada um no lugar certo, e o lugar dele estava muito longe do que ele imaginava. No começo ele tentou manter a aparência. Passava pelos corredores da vizinhança com um sorriso amarelo. Tentava fazer piada com os amigos. Fingia que tudo estava bem, mas a máscara caiu rápido. As pessoas começaram a perceber que ele não era mais o mesmo. Aquele homem seguro, dono do mundo, virou um fantasma andando. As fofocas começaram a correr soltas. Você sabia que o bonitão foi embora de casa? Dizem que a Preta Gil está melhor do que nunca. Ele perdeu o respeito, perdeu a dignidade. Eu não me importava. Deixei que falassem. Deixei que a verdade se espalhasse. Porque a verdade, amiga, é uma semente que cresce sozinha. Ele tentou ligar em mim, claro, mas eu ignorei. Não porque fosse cruel, mas porque eu já tinha me libertado. Cada toque, cada palavra dele era uma corrente que eu quebrei. O silêncio era a minha resposta mais poderosa. E acredite, não tem nada que doa mais do que o silêncio da pessoa que você achava que era seu mundo. Enquanto isso, eu fui me reconstruindo. Comecei a fazer as coisas que tinha deixado de lado por causa do casamento. Voltei a pintar, uma velha paixão que tinha esquecido na correria da vida. Me inscrevi num curso de culinária e me apaixonei por receitas que despertavam memórias
e também um futuro cheio de possibilidades. Meus amigos voltaram, minha família percebeu que a vovó Preta Gil estava de volta. Mais forte, mais sábia, mais livre. Cada dia era uma vitória, uma página nova da minha história. E sabe o que é mais gostoso? Eu não precisava mais esconder nada, nem de mim mesma. Ele apareceu uma vez ou outra, tentando uma conversa, uma desculpa, um pedido. E eu respondia com um olhar firme, dizendo que o capítulo dele naquela história já tinha acabado. Não por raiva, mas porque amor próprio é isso. Reconhecer que às vezes o melhor amor é o amor por si mesma. E o melhor de tudo? Eu aprendi que a vida não precisa de vingança explícita para ser justa. Às vezes a vingança mais poderosa é a felicidade, a paz, a liberdade. E eu estava cheia delas. O reencontro comigo mesma. Depois da tempestade, quando o silêncio finalmente chega, a gente começa a ouvir aquela voz que ficou abafada por tanto tempo. A nossa própria. Foi assim comigo. Quando ele se foi, o vazio parecia grande demais. Uma casa sem móveis, sem calor. Mas aos poucos comecei a encher esse espaço com coisas que eu havia esquecido que gostava. Com sonhos que deixei guardados no fundo da gaveta. Com carinho para mim mesma. Eu era Preta Gil, a mulher que criou filhos, que amou, que sofreu, que perdoou, que lutou. Mas acima de tudo, eu era a dona do meu destino. E naquela fase, descobri que não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. Eu mesma era suficiente. Comecei a me olhar no espelho de um jeito novo. Não só a aparência, mas a alma. Cada ruga, cada marca, era uma história, uma batalha vencida. Não tentei esconder o passado. Aprendi a usá-lo como medalha. Passei a me cuidar não por vaidade, mas por respeito a mim mesma. E essa mudança interior, acredite, refletiu no meu sorriso, na minha postura, na minha energia. Aos poucos, as pessoas começaram a notar. Amigos voltavam para conversar, me encontrar, compartilhar risadas e lembranças. Até os filhos perceberam que a mãe deles estava mais leve, mais feliz, e isso nos uniu ainda mais. O amor que antes eu buscava fora veio de dentro para fora. E isso é o mais poderoso de todos os amores. Não que eu tenha fechado a porta para o amor romântico, mas antes de qualquer romance, eu precisava me amar primeiro e com intensidade. Aprendi a ser minha melhor companhia. Saía para dançar, para caminhar, para passear. Redescobri que a vida tem cores que só a gente escolhe ver. E sabe o que é mais engraçado? Quando a gente está bem consigo mesmo, o mundo começa a conspirar a favor. Não porque alguém nos salva, mas porque a gente se salva. E foi assim que eu encontrei uma paz que eu nem sabia que existia. Essa transformação me deu uma força que eu nunca imaginei ter. Não era mais a mulher ferida nem a vítima. Eu era a mulher que escolheu se levantar, que escreveu um novo capítulo, que transformou a dor em aprendizado, o novo amor e o recomeço. Depois de tanto tempo de luta, de lágrimas silenciosas e noites em claro, eu finalmente estava pronta para abrir a porta para um novo amor. Mas dessa vez, um amor que nascesse da liberdade, do respeito e, acima de tudo, da minha própria felicidade. Não foi um encontro marcado pelo destino, nem um amor arrebatador como nos filmes. Foi um amor tranquilo, como quem encontra abrigo depois de uma tempestade. Um homem que chegou devagar, respeitando meus passos, minha história, minha liberdade. Ele não tentou consertar nada, nem preencher nenhum vazio. Apenas me ofereceu companhia e um sorriso verdadeiro. Mas antes de tudo, ele encontrou uma mulher inteira. Uma mulher que sabia exatamente o que queria e não estava disposta a abrir mão da sua paz por nada. Eu aprendi que amor não é sobre dependência. É sobre escolha. Escolher estar junto porque queremos, não porque precisamos. Esse recomeço não apagou o passado. Pelo contrário, ele me fortaleceu. Cada cicatriz virou uma lembrança de superação. Cada desafio virou uma oportunidade para crescer. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, só para mim mesma. Hoje, olho para trás e vejo toda a trajetória com orgulho. A dor foi real, mas a vitória foi ainda maior. Minha história, a minha vida,
é minha maior conquista. E para você que me escuta, que está passando por uma fase difícil, que sente que o chão pode faltar, saiba que é possível virar o jogo. Que a vida sempre nos dá uma chance para recomeçar, para se reinventar e para ser feliz, basta ter coragem para dar o primeiro passo. Eu sou a Preta Gil, uma mulher que sofreu, amou, perdeu e venceu. E a minha maior vingança foi a minha própria felicidade. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal Diário da Vovó 3, deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas possam se inspirar e encontrar força para seguir em frente. A vida é assim, feita de capítulos, e o melhor é o que sempre está por vir. Um beijo da Vovó Preta Gil. Fiquem todos com Deus.